De ponta a ponta, é com o Bradesco que o agro conta. Aqui na Fazenda é a ponta que produz e conta com as condições do Bradesco para contratar crédito rural de até 100% do orçamento. Aqui, minha casa é a ponta que consome tudo de bom que vem do campo. Bradesco Narado, Caioreiro. Do outro lado do mundo é a ponta do importador. E ele disse que também conta com o Bradesco, porque de ponta a ponta é com o Bradesco que o agro conta. Acesse agro.bradesco e consulte as condições. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quarta-feira, 4 de dezembro de 2024. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo também no Face, onde você confere as imagens deste programa, no YouTube, no Instagram. Você pode conferir também daqui a pouco. Esse programa vai estar editado em podcast. Logo mais, reprise também na Plena TV. São 7h07 em Campos. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Vamos às principais informações. Tem também o comando aí para Alexa, ouvir a Folha FM, para você acompanhar também durante todo o dia a melhor programação musical e com muita informação, né, no padrão do Grupo Folha da Manhã de Comunicação. E a gente começa então com a previsão do tempo. Depois de um calorão gigante, imenso ontem, hoje diminui um pouco, mas segue com a sensação térmica alta, porque a umidade relativa do ar também está alta. E Campos tem hoje previsão de tempo nublado, com possibilidade de chuva no decorrer do período. A máxima prevista para hoje é de 29, a mínima 23, agora faz 25 graus, com sensação térmica de 27. Então isso mais tarde deve passar dos 30 graus da sensação, com a sensação térmica mais alta, e tem chuva a qualquer momento aí do dia. São 7h09. Programa de hoje tem o prazer de receber a capixaba lá da terra de Roberto Carlos, Mariana Periato Fernandes. Doutora Mariana é médica residente em dermatologia, vem para falar com a gente sobre o dezembro laranja. Eu pensei para falar porque assim, é um tipo de doença que, sinceramente, as pessoas não se tocam muito na prevenção. Só depois que aparece, aí começa um processo muito complicado, essa falta da prevenção nossa, do brasileiro como um todo. E olha, Campos, eu converso com muita gente aqui, tem a cidade com a maior incidência solar do Brasil. Então, por isso que a gente tem aqui uma probabilidade grande de ser aliás, já somos hoje um dos maiores produtores de energia fotovoltaica do país, do estado, e
por outro lado, tem os benefícios, tem, né, as complicações também, no caso do câncer de pele. Então, fique atento, vamos conversar com a Mariana Periato. Por exemplo, agora, com o tempo nublado, devo passar o protetor? Não devo? Tem raios solares com o tempo nublado? Como é que é? Vamos saber todos os detalhes. Esse mês de dezembro é o mês laranja, que é uma cor dedicada aí à conscientização e também ao combate ao câncer de pele. E a gente vai falar sobre sintomas, causas, tratamento, prevenção. Vamos falar sobre a idade, né, em que o câncer aparece mais, sobre a pele preta, a pele branca, como é que funciona, né, o tratamento e como que é também a incidência, homem, mulher, a gente vai saber tudo. Mariana, seja bem-vinda, muito obrigado, já vou trazer o seu bom dia, mas de antemão, obrigado pela sua presença. Você é de uma terra muito maravilhosa, você mora em Campos, né, há 10 anos já, como a gente conversava, mas é de uma terra espetacular. Aliás, meus filhos são de lá também, são Maratimba, lá na beira da praia, lá de Marataízes, e você é da terra de Roberto Carlos, lá de Cachoeiro de Itapemirim. É pouco quente, por isso que ela veio embora para Campos. Não, tô brincando. Bom, no oferecimento de Coagro, a cooperativa dos produtores de cana de Campos e toda a região, de Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, também cuidando bem de tudo que te faz bem. Com o aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar, fica fácil você acessar resultados de exame, encaminhar para o seu médico, né? Muito melhor, muito mais rápido, mais prático e mais econômico também, né? Não precisa ficar ligando, não precisa ficar indo ao laboratório para pegar o resultado. O resultado já chega aí no seu celular. E entre outros serviços também, a vacina Plínio Bacelar, a clínica vacina Plínio Bacelar também está nesse mesmo aplicativo. Baixe aí na sua lojinha de app e já comece a utilizar agora mesmo. No oferecimento também de Rede Mariana, de postos, qualidade e compromisso com você, Radmed Diagnósticos por Imagem, sempre à frente. Está na capa do jornal Folha da Manhã de hoje, o impresso, já nas bancas e também aí nas casas dos assinantes. Destaque de capa, essa tragédia que aconteceu em Travessão, que a gente falou ontem, e que nós estamos meio que, sinceramente, não estou conseguindo entender. Assim, a gente está meio que normalizando essa coisa. Como a gente tem visto muito, a gente sempre viu isso longe, agora a gente vê aqui dentro da nossa casa. Criança morre baleada em meio à nova onda de violência. E foi em Travessão, que é, né, um lugar calmo, tranquilo, até bem pequeno, até bem pouco tempo, as pessoas, como eu falei ontem, eu repito, todo mundo conhecia todo mundo. Hoje você tem uma tragédia dessa, a família naturalmente abalada e, né, muda a vida de todo mundo. Então, aos familiares aí, nossas condolências, nossos sentimentos, e que Deus possa dar muita força a vocês, que é o que vocês precisam agora. E a gente vai continuar aqui cobrando. Não houve um posicionamento de nenhuma autoridade com relação a esse caso. Se vai ter, a partir de agora, algum esquema especial para a Travessão, para aquela região, porque o que não pode é ficar do jeito que está e empurrar esse lixo para debaixo do tapete. Porque hoje, né, foi mais uma criança, daqui a pouco vai mais. E até quando que vai isso? Então, com a palavra, os nossos deputados, o governador, os nossos comandantes do 8º BPM, da Polícia Civil também, devem se pronunciar. Precisamos de não só punir esse pessoal, mas, sobretudo, de mudar essa história. Ainda dá tempo, o que é melhor. Ainda temos tempo, apesar da violência crescente. Outros 3 homens foram atingidos por tiros em ataque em Travessão. Outro onde o menino de 6 anos foi baleado. João Lucas Tomás Barbosa, de 6 anos, foi mais uma vítima da violência
que parecia ter dado uma trégua, mas infelizmente não deu. Voltou a assustar moradores de Campos e São Francisco durante esse final de semana. Está na capa do jornal Folha da Manhã: altas temperaturas e risco de afogamentos, mais de 850 resgates. Olha, e com esse calor a turma vai para o rio, vai para a lagoa, vai para tudo que é lugar. Corpo de Bombeiros recomenda, inclusive tem uma foto aqui do Rodrigo Silveira, com 2 camaradas deixando a bicicleta aqui no cais da Lapa e pulando ali no rio. Ótimo, beleza, tomar banho de rio é maravilha, mas cuidado, hein? Rios, lagoas e cachoeiras são muito procurados agora e a atenção, né, tem que ser redobrada. Está na capa do jornal ainda Petro debate novos recursos energéticos, investimentos em campos. Conex-A foi o evento que aconteceu ontem e a gente falou sobre esse evento aqui com o Marcelo Neves. Evento no SESI reuniu diversas autoridades políticas e especialistas no setor energético, pessoal da ANP, veio pessoal da Petrobras, muita gente importante com esse investimento anunciado pela Petrobras na Bacia de Campos de 130 bilhões de reais, o que das 22 bilhões de dólares, agora dá mais, né? Porque o dólar subiu, então deve passar dos 130 bilhões de investimento aqui na Bacia de Campos, já para 2025. Morador de Campos completa 114 anos. Seria o mais velho do mundo? O seu Davino Cordeiro Leodoro nasceu em 1910. 1910? Pegou a Primeira Guerra Mundial, pegou a Segunda Guerra Mundial, bicho, campeão, seu Davino. Parabéns, hein? Ele mora em São Francisco e era de São Francisco e se mudou para Campos. Tem 114 anos. Caramba, que maravilha. DEAN prende homem por agressão à ex-mulher na Lei Maria da Penha. É aquela notícia que a gente fala todo dia que parece que é velha, mas não é. Esse aqui já é outro caso. Segurança Presente realiza Natal Solidário, doação de brinquedos. Está aqui na capa da Folha. Coté aposta na eleição de Fred para a presidência. Ontem o Paulo Coté, vereador eleito pela primeira vez, esteve aqui conosco no programa e falou sobre essa eleição. Diplomação de eleitos da região já tem data marcada. De 16 a 18 de dezembro, os prefeitos aqui da região serão diplomados. Companhia de Dança apresenta Travessia. Aliás, vamos falar sobre isso amanhã com o Ronaldo Vasconcelos, vai estar com a gente aqui no programa. Travessia, um espetáculo musical da Companhia de Dança de Ronaldo Vasconcelos, o seu tradicional espetáculo, né, anual, que vai ser nesse fim de semana agora. Ano passado eu fui e me emocionei, é muito bacana, muito legal. E a companhia dele é sensacional, dança muito, o pessoal dança muito, das crianças aos idosos, não tem conversa, o pessoal é bom de dançar. Bom, 7h18, esse é o Jornal Folha da Manhã de hoje, você confere aí nas bancas e também nas casas dos assinantes. Que prazer falar com a Mariana Periato Fernandes com a gente hoje aqui. Já falamos de muqueca capixaba, já falamos de bastante coisa, agora vamos falar de Dezembro Laranja. Doutora Mariana, bom dia, bem-vinda aqui ao Folha no Ar, prazer recebê-la. Bom dia, Cláudio, muito obrigada por me receber, para a gente falar desse assunto, né, tão importante, nesse mês de conscientização, câncer de pele. Muito obrigada por me receber aqui. Obrigado a você pela presença, assim... câncer é uma doença tão complicada que a gente, eu não sei se você já percebeu como que as pessoas tratam e se distanciam das informações. Eu acho que é por uma cultura, eu não sei se isso pode falar assim, que está enraizado na criação da gente. Meus pais, minha mãe, por exemplo, não fala câncer, a palavra câncer de jeito nenhum. Já conversei aqui recentemente sobre o câncer de mama e assim, com a doutora Janaína Lobo, com a doutora Maria Najim,
Gente, não existe isso, né? Ah, porque se eu falar câncer, eu vou pegar. Não, pelo amor de Deus, a gente tem não só ficar falando, mas a gente tem que se informar. Então, por isso que eu acho muito preciosa, muito valorosa essa contribuição que você nos dá. É como se fosse uma consulta digital, né? Ó, o pessoal vai pegar aqui todas as dicas, todas as manhas, se está fazendo a coisa certa, se não está. Porque tem gente que passa, por exemplo, o protetor de manhã, nós vamos depois falar nisso, mas chega no final do dia e já não está funcionando, de repente do meio dia. Então tem umas dicas aí que você vai trazer para a gente, mas eu gostaria que você falasse sobre essa dificuldade da gente até pronunciar a palavra câncer de pele, e aí a gente entra nesse dezembro laranja. Queria que você falasse também sobre isso, o que é o dezembro laranja em si. Não, com certeza. Não é difícil a gente entender, né? O peso que realmente a palavra e a doença trazem consigo todo esse estigma, né? A gente tem muitas histórias tristes e por isso, às vezes, o paciente prefere se isolar, fingir que aquilo ali não existe. Mas a gente percebe na prática o quanto isso prejudica o paciente, o quanto isso pode ser determinante ali na vida dele. Então, a gente consegue perceber, às vezes, casos que chegam já muito avançados, onde a gente poderia ter intervido muito antes, agido muito antes ali naquele paciente e promovido, né, muito mais saúde para ele. Então, é muito importante a gente falar cada vez mais, trazer esse paciente para perto, para que ele entenda todos os pontos que ele precisa, né, observar, e para que a gente tenha cada vez um diagnóstico mais precoce, com mais chances ali. Vamos direto ao ponto. Chegou o laudo, eu estou com câncer de pele. O que eu preciso fazer em termos de procedimento, mas, sobretudo, porque, assim, câncer, a pessoa fala, você está com câncer, é meio que uma sentença de morte, né? E não é bem assim. Não, de forma Como é que é o câncer de pele? Então, a gente tem alguns tipos de câncer de pele, né? Quando a gente fala, a gente consegue inicialmente dividir em 2 grandes grupos, simplificando bastante. A gente tem cânceres de pele que são muito indolentes, que têm um curso muito lento, que são, às vezes, o que a gente chama de localmente invasivos, então que eles podem até causar grandes feridas ali no local, grandes lesões, mas que não vão ter um potencial de impactar muito na mortalidade do paciente. Então, existe esse tipo de câncer de pele e existem também os tipos que a gente chama de melanoma, né? Simplificando bastante. Nesses casos, aí sim a gente precisa de uma abordagem um pouco mais agressiva, né? Entre aspas. Mas o mais importante é justamente estar ali seguindo o que a gente tem que fazer. Num geral, a grande maioria dos cânceres de pele a gente consegue apenas com uma simples abordagem cirúrgica, às vezes uma pequena cirurgia, o paciente vai embora para casa na mesma hora e ele já está curado, ele já sai dali curado. Isso é a grande maioria dos casos. Mas a gente também tem, né, outras situações, principalmente em casos diagnósticos mais tardios, onde a gente tem, né, um tratamento que depende aí de mais outras etapas. Então, acho que o principal foco aqui tem que ser realmente na prevenção, né, no conhecimento dos sintomas iniciais, dos sinais iniciais que o câncer de pele pode dar, para que a gente consiga abordar isso de uma forma mais inicial. Na pesquisa que eu fiz, o câncer de pele é o tipo de tumor mais comum, né, no brasileiro. Ele passa cerca de 30% Exatamente. de todo o câncer existente, né, no país, no Brasil. A gente chega a 30%, passa um pouquinho de 30%, mas a gente fica nos 30%. Ou seja, quase 1/3 dos cânceres está relacionado a câncer de pele. Não é que eu seja... Como é que eu vou te explicar? Não é que é para apavorar ninguém, mas é que também as pessoas precisam ter a informação correta até o tipo de decisão que ela vai tomar. A partir de hoje, para se cuidar melhor, para se prevenir melhor, ou então, né, mas pelo menos já sabendo o que vai acontecer. E, vindo aqui do INCA, Instituto Nacional do Câncer, a estimativa é que o país tenha, em média, por ano, 185 mil novos casos de câncer de pele. O câncer de pele mata? Olha, com certeza. Ele tem um potencial, né, de letalidade grande a depender do tipo de câncer de pele, né? A gente tem tipos que vão ser mais brandos,
mais indolentes e não têm, num geral, uma capacidade de levar o paciente a óbito, né? Mas a gente tem os subtipos que realmente têm esse potencial, que podem fazer metástase, né? Que são aqueles, os tumores à distância, né? Além do sítio primário. Então, com certeza, existe esse potencial de letalidade, principalmente em alguns subtipos. Subtipos, pode falar. Porque, assim, há uma preocupação... a gente logo olha, tá na pele, é um machucadinho. Tira isso aí, passa uma pomadinha, vamos resolver aqui por conta própria. Isso eu tô falando por conta própria. Nebacetim. Eita, só passa nebacetim. Esse troço é um milagroso aquilo. Cortou, passa nebacetim. Queimou, passa nebacetim. E apareceu uma manchinha, passa nebacetim. E não é bem assim, né? É um perigo, porque ele provoca metástase. E aí ele se espalha pelo corpo. Sim, exatamente. Falando um pouquinho sobre os tipos, né? O tipo de câncer de pele mais comum é o carcinoma basocelular, que esse sim é o mais indolente, mas ainda assim ele tem um potencial de trazer uma morbidade muito grande para o paciente. Por quê? Ele acontece principalmente nas áreas de mais exposição solar. Então a face, por exemplo, que é uma área tão nobre, cheia de estruturas, né, super importantes para a gente tem uma incidência aumentada, né? Principalmente os pacientes que foram muito expostos ao sol ao longo da vida. Então, esse é um tipo de câncer que a gente não espera que ele faça, né, metástases, mas ele tem uma ação local ali muito invasiva, faz lesões às vezes grandes, que demandam para a cura uma cirurgia muito extensa, né, com rotação de retalho. Então, são coisas mais... que ele tem um potencial de causar uma agressão mais local mesmo, mas isso não deixa de ser importante para aquele paciente que é acometido. Às vezes, o paciente não vai ter um câncer de pele, né, desse subtipo, por exemplo, basocelular. Ele vai ter vários. A gente tem pacientes onde... as programações cirúrgicas são... a gente não consegue cessar, porque o dano à exposição solar já foi da vida toda, né? Ele é acumulativo. Então, aquele sol que você pegou no dia que você nasceu já tá aí contribuindo para a alteração no DNA da célula dia após dia. Então, ele é um câncer que não costuma fazer uma doença sistêmica, mas que tem uma agressão local que é muito importante para o paciente que é acometido. Além disso, a gente tem o carcinoma espinocelular, que ele é também relacionado à exposição solar, mas também a outros fatores, como, por exemplo, o tabagismo, aumenta muito a incidência de carcinoma espinocelular. Esse é um câncer que já é relacionado também à exposição, mas é um câncer já com um prognóstico um pouco mais difícil e com um comportamento mais agressivo, que esse sim, a gente já tem uma preocupação maior em relação à metástase, a doenças, né, à distância ali do sítio primário. E o melanoma, que, sem dúvidas, é o que a gente mais teme dentro, né, dos cânceres de pele, de uma forma geral. Que são aqueles cânceres que não estão tão relacionados à exposição solar, mas que eles podem acontecer em pintas que você tem desde a vida toda, né? Pintas que você sempre teve e nunca se importou. E, às vezes, essa pinta começa a ter uma mudança no seu aspecto, mudança na cor, mudança do tamanho, crescimento, ou então uma mudança no formato, qualquer mudança em pintas, em névoas, sinais, né, que a gente chama. Desde o início da vida, a gente pode estar diante de um câncer de pele do tipo melanoma. Então, esse é o tipo de câncer que a gente mais teme, que é o câncer mais agressivo, que tem um potencial muito maior de metástase, de dano realmente, né, ao paciente e um impacto maior na mortalidade. Caramba, então quer dizer que, quanta informação. Então, eu tenho uma pintazinha, desde de nascença. Uhum. Ela pode, como não pode, pode ser, como não pode ser, mas pode ser um melanoma? É claro que a gente não quer, né, assim, na minha fala eu não quero trazer um terrorismo contra isso, de forma alguma. Mas a gente tem esse tipo de câncer que é o mais agressivo, muitas das vezes ele acontece, a gente chama sobre névoa, então, em uma lesão de uma pinta que você sempre teve. Por isso que é importante a gente conhecer o nosso corpo, conhecer tudo aquilo que todas as pintas que a gente tem, o tamanho, o aspecto que cada uma delas apresenta. Não quer dizer que aquela pinta que você tem a vida toda é um câncer de pele, não. Mas se ela apresentar alguma mudança no seu aspecto, seja crescimento, seja mudança de cor, às vezes uma parte ficou mais escura, ou então uma alteração no seu formato, é interessante que seja avaliado, porque a gente pode estar sim diante de um câncer de pele, do tipo melanoma. Então, e aí fica atento.
Porque se tem a pinta para você acompanhar, para você... Agora, você falou que cigarro também causa câncer de pele? O cigarro... Porque o bicho é muito doido, o bicho é potente demais, porque a gente sabe diretamente que ele tem outras consequências graves, diretamente pulmão. Eu acho que o órgão mais afetado é o pulmão imediatamente, né? Mas tem nunca ouvi falar que cigarro... Então aquele bichinho eletrônico, então vape, esquece. Aquilo Que doideira, ali facilitou, né, o cigarro entrar na vida... Porque a pessoa fuma vape aqui dentro do estúdio. E acha cigarro. que é normal, acho que é inofensivo, né? Sim. Não, isso aqui não tem tabaco, não tem... aquele óleo ali é legalzinho. O cigarro, ele não tem um impacto... Assim, ele aumenta de uma forma geral o câncer de pele tipo espinocelular, que é esse câncer que não é tão indolente assim, que inclusive é um câncer que preocupa a gente, com certeza. Ele tem uma ação direto no DNA das nossas células, o cigarro. Ele é capaz de alterar um gene, principalmente, dentre vários, né? Mas um gene que ele é capaz de suprimir o surgimento de tumores. Então, ele consegue alterar o gene que consegue parar, né? Todos os dias a gente pode ter uma produção anômala de uma célula que o nosso organismo tem que estar pronto para combater e não deixar aquilo evoluir. Isso acontece, mas o cigarro, de uma forma geral, ele consegue atuar suprimindo esse gene que tem a ação de suprimir os tumores. Então, o cigarro, ele não atua só no pulmão, ele atua no organismo como um todo, ele consegue suprimir os genes, né, que realmente são responsáveis pela supressão tumoral. Então, a gente se preocupa por isso. Então, o paciente que é tabagista de longa data, e somado a isso, ele já tem ali uma exposição solar prolongada, por exemplo, é um combo, né, muito propício para o surgimento do câncer de pele, sim. Entendi. Ele potencializa... Sim. Do tipo assim, nossas células diariamente, eu falo assim... De manhã, vamos supor, de manhã, acorda aquele exército de células do bem. Sim. E vem as células do mal. Para combater, a gente vai ganhando, a gente vai vencendo. Na medida que você se alimenta mal, e aí eu quero entrar nessa parte também, usa o cigarro e a bebida, você enfraquece o seu exército de células boas. Com certeza. Como que funciona a alimentação? Essas maravilhas modernas que nós temos agora, que é só encostar ali e que a bicha já está pronta para comer. Me explica sobre isso, por favor. Porque tem o cigarro, você tem o álcool, e aí tem a gordura, o açúcar, a alimentação ruim. Sim, com certeza. Quais as consequências disso tudo? Ainda nem cheguei no esporte, não. Vamos chegar lá. Que aí tem outro problema também. Que eu, por exemplo, gosto de correr 3h30 da tarde, no sol. Como diz o campista, você já conhece, pocando de calor. Sim. É a hora que eu me adaptei. E aí vamos chegar lá também. Mas vamos falar sobre a alimentação e a bebida. Na incidência do câncer de pele. Mais uma vez, né, a gente pode falar na incidência do câncer de uma forma geral, e não só disso, doenças autoimunes, né? Todo tipo de doença pode ser deflagrada por um desbalanço ali na homeostase, né? No bem-estar do nosso corpo, no bom funcionamento de todo o nosso organismo, que depende diretamente disso, de uma alimentação saudável, balanceada, de uma alimentação pobre em industrializados, né? Que a gente sabe que já tem estudos que mostram uma influência direta no consumo de embutidos, por exemplo, e no câncer de intestino. Então, a gente tem vários pontos dentro da alimentação que, sem dúvidas, né, tornam ela muito importante, esse cuidado com a alimentação, não só no câncer, mas, no geral, mas em toda a homeostase do nosso organismo, né? E aí vem a questão da prevenção, desses cuidados que a gente precisa ter. Eu trabalho lá, pedreiro. Vamos lá, mais o que? Aqui, motoboy. Rapaz, motoboy tá tenso, né? Que, né, é o tempo todo no sol. Tem outras profissões, claro, evidente, não vou lembrar de todas, mas tem muitas profissões que trabalham no sol a pino, o tempo todo. O pessoal que trabalha nas empresas aí responsáveis por distribuição de águas,
e de água e também de energia elétrica. É uma pessoa que, inclusive, fica com aquela roupa grossa. Gari, não vamos lembrar de todo mundo, mas assim, tem muita gente que trabalha exposto ao sol. Esse aí tem que ficar ao sol. O que ele precisa fazer? Como que é o procedimento para que ele possa continuar trabalhando de boa, porém mais tranquilo? Com certeza, o nosso maior aliado é o protetor solar, né? Não estou trazendo nenhuma novidade aqui, mas é importante a gente enfatizar cada dia mais a importância, principalmente nesses casos, pacientes de alto risco e pacientes que ficam ali, né, expostos por um longo período, que não têm escolha, né? Então, é muito importante não só o uso de filtro solar, como todos os dias, né? A gente às vezes pergunta para o paciente, usa filtro solar? Uso. Quando? Como? Quando eu vou à praia. Não, o uso do filtro solar tem que ser feito todos os dias, né? De uma forma rotineira, realmente, fazer parte ali da rotina do paciente e não só uma vez ao dia, principalmente nesses pacientes, né? Que apresentam uma exposição maior. Mas reaplicar o filtro solar, a gente pede, né? De 2 em 2 a 3 em 3 horas seria o ideal. Além disso, outras coisas que podem facilitar muito, né, pensando nesses trabalhadores, seria o uso das blusas com proteção UV, por exemplo. Porque aquela área, ali a blusa ocupa, né, uma área importante, cobre os braços, e ali o paciente já não tem que se preocupar com a exposição solar. Enquanto ele estiver usando a blusa de proteção, ele não precisa passar o protetor por baixo. Então, menos uma preocupação que ele vai ter. Ele deveria ter o cuidado com as mãos, a gente tem até as blusinhas que se estendem também com uma luva, e a face, né? Mas, sem dúvidas, os principais aliados são as roupas com proteção, chapéu também seria muito importante, e o protetor solar. Protetor solar de 2 em 2 horas, eu não sei, o homem talvez tenha mais difícil. dificuldade de usar. Até porque você tá lá, sei lá, subindo na escada lá para consertar um sistema lá, um transformador. Aí tá você passando protetor solar. A molecada que tá trabalhando com você já logo vai botar apelido, já vai zoar. Sim. Mas assim, e isso é absolutamente normalizado pela turma da 5ª série, que não para, né? Mas isso é perigoso. Sim. Porque eu penso assim, vamos colocar o protetor solar de manhã, meio-dia e depois... Não é assim. É um tempo menor. Por melhor que ele seja a qualidade dele, por melhor que ele seja de marca boa, mas mesmo assim ele tem que ser renovado a cada 2 horas, dependendo da exposição ao sol. Sim, com certeza. Mas em relação à marca, né, como você citou, aproveitando para falar, a gente fala que protetor bom é aquele que você consegue usar. Não adianta comprar, às vezes, um protetor caro que você vai economizar ali no uso. Se o protetor está na farmácia, se ele está vendendo, é porque ele já foi liberado pela Anvisa, então ele está certificado ali de que ele confere essa proteção. Então, o que mais vai influenciar é até a cosmética, né? Que os protetores mais caros costumam ser mais fluidos, ter uma cosmética melhor. Mas, falando na prática, o protetor bom é aquele que você consegue comprar, consegue manter o uso de uma forma regular. Então, não precisa se preocupar. Às vezes, a gente vê paciente comprando protetor caro, aí usa um grãozinho de ervilha no rosto todo e isso não vai conferir uma proteção adequada. Então, se está na farmácia, está vendendo, o paciente pode comprar sem preocupação e fazer o uso diariamente. Tem uma dúvida também muito grande. Protetor solar, hoje, por exemplo, o tempo está nublado. Eu devo passar protetor solar? Tem incidência de UV com essas nuvens carregadas que estão aí? Com certeza. É claro que em dias mais fechados a gente tem uma incidência um pouco menor. A gente consegue até, hoje em dia, né, com a modernidade, tudo se facilitou muito. A gente consegue até acompanhar esse índice pelo celular. Mas assim, independente disso, é até uma informação que pode complicar um pouquinho. Independente do sol tá forte, se tá chovendo. Chovendo, a gente precisa aplicar o filtro solar, sem dúvidas, porque a gente tem radiação chegando. E eu digo até não só na rua, não só quando você for sair de casa. Se você tá dentro da sua casa, com as luzes apagadas pelo dia, a gente tem iluminação chegando. Então, a gente tem radiação ali também. Então, é importante a gente aplicar diariamente, principalmente nos pacientes que têm um risco maior, né, de câncer de pele, e os pacientes que já acumulam dano do sol aí a longo prazo. É muito importante que o filtro solar seja aplicado mesmo em dias nublados, chuvosos, com certeza. Eu soube que até a exposição de luz elétrica, de lâmpada,
também pode causar o câncer? Ou é o caso de uma pessoa mais sensível, ou que já tem o câncer e que exposto àquela determinada luz, não sei se é essa branca ou amarela, se é alguma coisa, tem alguma coisa a ver isso? Não, no caso das luzes artificiais, a gente não fala tanto em relação ao câncer de pele. A gente se preocupa mais até em relação às manchas, né? Então, existe realmente essa influência. Mas, por exemplo, à noite o paciente não precisa aplicar o filtro solar mesmo ele estando exposto à luz dentro de casa, né? A luz artificial. Mas durante o dia é muito importante. Não, até porque para não ficar um negócio desesperado, né? Sim, Senão com certeza. Senão a gente, poxa, até a lâmpada, mas que tem um cuidado devido. Eu estou procurando aqui a medição do UV no aplicativo, mas isso é uma beleza. Quando você quer ver, olha, já esbarrei aqui, quando você quer ver a temperatura, a umidade relativa do ar que eu falei mais cedo, sabe quanto está agora? 90%. Ou seja, sensação térmica vai embora. Ó, eu já vi a lua, já vi tá aqui, índice UV. Em qualquer aparelho tem, né? Hoje em dia tá muito mais fácil, né? A gente ter acesso à informação. Ó, use proteção solar até 16 horas, está indicando aqui o aplicativo. Tá em 3. É considerado moderado o índice agora de radiação, de raios ultravioleta. Quer dizer, está no moderado mesmo estando com o tempo nublado. Quer dizer que tem que usar também, tomar os cuidados devidos e usar o protetor solar. Com certeza. Que doido, né? Mas com o sol isso aqui vai lá para 5, 6. Vai para uma situação mais... Porque, assim, se falar em profissional que trabalha em sol, guarda municipal, polícia militar, pessoa que está no trânsito aí o dia todo, mas é bem complicado da gente usar. Sobre essa questão da incidência no homem e na mulher, me parece que em alguns casos o homem, por exemplo, tem uma incidência maior. É por quê? Porque não se cuida? É porque está mais exposto ao sol? Enfim, quais são as diferenças? A gente tem realmente isso descrito, mas a gente percebe que o grande impacto ali na incidência, né, na prevalência do câncer de pele entre homens e mulheres é realmente são os hábitos, né, de vida ao longo de toda a vida do paciente, esse acúmulo da exposição solar ao longo do tempo. A gente percebe que isso é o que realmente influencia. Então, a influência do sexo é muito pequena. Até no tipo melanoma, a gente tem uma incidência muito semelhante. Então, o que realmente vai influenciar são os outros fatores ali associados. Os hábitos são importantes nesse processo. Agora, a pessoa está com câncer, outro tipo de câncer. Aparece o câncer de pele. Que nível de preocupação essa pessoa tem que ter? Vai depender, né, do tipo. Se a gente está falando de um carcinoma basocelular, por exemplo, ele não vai ser a prioridade ali no tratamento desse paciente, apesar de que muitas vezes a gente consegue andar com as duas coisas ao mesmo tempo, né? Não vai deixar de tratar uma coisa para tratar a outra, muito provavelmente, na maioria dos casos. Mas quando a gente fala do melanoma, aí a gente já tem uma urgência muito maior. Esse paciente, né, ele é um paciente que a gente não larga a mão dele, a gente vai tratar o quanto antes e dar todo o segmento que demanda, né, esse diagnóstico. Não é incomum isso acontecer, não? Do tipo, não, a pessoa sim. aparece um câncer, sei lá, um tipo de tumor, e você está tratando, já operou ou não, ou está com químio, com rádio, e vem o câncer de pele também. Isso não é que seja tão comum, mas também não é incomum. Não, de forma alguma. Realmente é muito comum, principalmente pacientes, né, com história de câncer prévio em algum outro sítio, mas um câncer de pele, de uma forma geral, a gente consegue uma abordagem muito simples. Quando a gente diagnostica precocemente, principalmente, e esses tipos mais indolentes, o tratamento se restringe a um ato cirúrgico pequeno, muitas das vezes. Então, com a cirurgia, a gente consegue já resolver a vida do paciente. Na maioria dos casos, a gente não vai precisar de quimioterapia, radioterapia. Então, é um tratamento curto. A gente consegue resolver isso de uma forma rápida. O mais importante é realmente a gente conseguir identificar o câncer.
O tratamento é sempre cirurgia? Ou você tem outros caminhos mais menos agressivos, talvez? Depende de cada caso. O ideal é que a gente consiga fazer a cirurgia, né? A gente só não vai agir dando o primeiro passo com a cirurgia em casos muito extremos, onde se torna inviável a cirurgia. Porque a cirurgia, na maioria das vezes, principalmente em situações, né, em casos mais iniciais, a cirurgia é resolutiva, curativa. Então, e são, na maioria das vezes, cirurgias pequenas, né, que a gente consegue fazer a nível ambulatorial. Então, não traz um grande dano ali para o paciente o ato cirúrgico em si, e a gente resolve a vida dele. Então, o ideal é que a gente consiga fazer primeiramente a cirurgia. Em casos realmente muito extensos, existem casos inoperáveis, né? Existem casos em que a gente não consegue mais abordar cirurgicamente. Então, principalmente quando a gente fala do melanoma. E casos metastáticos, e que aí a abordagem seria realmente muito diferente. Mas o ideal é que a gente consiga fazer, no primeiro momento, a cirurgia, sim. E ele volta, né? É uma coisa... Na verdade... Acho que... Não é que volta aonde operou. Isso. Me explica isso. Na verdade, o que acontece na maioria das vezes? O paciente que é acometido pelo carcinoma base celular, o espino celular, né, esses tipos mais relacionados à exposição solar, ele tem muitas das vezes o que a gente chama de campo de cancerização. Ele tem uma pele com um DNA já totalmente alterado, onde não só aquela célula que gerou aquele tumor inicial estava alterado. Então, a gente tem várias outras células doentes e que essas células podem gerar novos cânceres. E é isso que a gente percebe. É difícil um paciente que tenha tido uma lesão tumoral quando a gente fala dos carcinomas, né, relacionados à exposição solar. Então, o paciente já tem a pele com o DNA todo alterado e aí vai tendo surgimento de várias lesões neoplásicas ao longo da pele. Então, quer dizer, lá na roça, em Cachoeirinha, o que brotou... Não, peguei pesado com você. Não, o que brotou, o que apareceu na pele, a gente vai lá, tira, beleza. Mas você falou que é um campo, aquilo ali já tá tudo minado, tá tudo... Sim, exatamente. A gente consegue atuar e a nossa intenção... até com a campanha e todo o nosso trabalho diário é justamente a gente identificar os pacientes que possuem, né, chegar até antes de aparecer realmente a neoplasia, porque existem sinais que a pele dá, que a gente consegue perceber que a gente precisa tratar aquela área. Então, existem lesões pré-neoplásicas que mostram pra gente que... Tô olhando meus Tô braços. vendo. Bota o braço aí, Beto. Bicho, o seu braço tá preto, velho. pessoal. Tanto sol que ele anda muito de moto, né? Você passa protetor? Aí, isso aí. Boa atitude. Então, existem medicações que a gente pode fazer nesse momento pré-neoplásico. A gente tem lesões que denunciam pra gente que aquela pele tá alterada. Então, a gente consegue tratar nesse momento para que a gente evite realmente a evolução para o câncer de pele, né? Por exemplo, às vezes você vê o idosinho, ele tem aquela pele toda avermelhada, várias manchinhas vermelhas e grossas, ásperas, né? Isso pode ser uma ceratose actínica, às vezes o paciente tem várias. O que é isso? São lesões que têm um potencial de virar câncer, um potencial de malignidade. Então, a nossa intenção é identificar esse paciente nesse momento, talvez, que seja, né, pré-câncer. A gente quer atuar principalmente nesse momento, para evitar que ele tenha esse desfecho desfavorável. Uma pergunta para você aqui no Face do Maurício. Meu sogro também está com isso, mas eu quero só fazer um fio aqui, não é só para prender a audiência, não. É porque está na hora do intervalo. Para a gente fazer essa pergunta a você no próximo bloco, tá, Maurício? Ela vai te responder. Meu sogro também está com isso. E qualquer batidinha, porque ele pergunta aqui, ó, por qual motivo que minha jovem mãe de 90 anos, qualquer batida no braço, perna, fica escura. Né? Daqui a pouco você responde e assim está relacionado a diabetes, está relacionado a alguma coisa assim, Maurício? Depois você fala aí se ela também tem essa diabetes, só para a gente entender melhor aqui e passar já a pergunta para a doutora Mariana Periato. Periato é de Cachoeiro? É da sua família ou é da família do marido?
Não, é da minha família. Da sua família. Da minha família. Mariana Periato Fernandes é médica, é residente em dermatologia, conversando com a gente aqui no Folha no Ar. Vou fazer só um intervalo, Mariana, a gente volta rápido para continuar essa conversa muito boa, essa orientação para você que está muito exposto ao sol ou não, né? Às vezes você acha que tá, que não tá. E, assim, antes de aparecer o câncer de pele, a gente precisa procurar o médico, isso já é claro, já é assim, é claro, ontem eu estava conversando com a pessoa, você fez check-up geral, todos os exames? Não, tem que fazer, é preciso fazer. Tem acesso hoje tecnológico muito bom, não às vezes tão fácil quanto a gente imagina pelo SUS, quando a gente gostaria que fosse, mas tem. E pode esperar um pouco para fazer o exame, então agiliza aí, final de ano está chegando, tem que procurar, tem que fazer os exames, aqueles básicos que a gente precisa para pelo menos, e principalmente quem tem a vida mais desregrada, né, que não pratica um esporte, que se alimenta mal, que bebe, que fuma, trabalha muito, então, né, já tem que ter atenção redobrada aí. São 7h51, então pausa rápida aqui no Folha no Ar, a gente volta a seguir no oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos e também com Radmed Diagnósticos por Imagem. Vamos ao intervalo. Nesse bloco agora tem aquela dica da Nauta XP para você investir bem o seu dinheiro com segurança e com maior rentabilidade. Viu quanto é que está o dólar? R$6. Então, acompanhe aí as dicas da Nauta XP para você ganhar dinheiro. Minuto Nauta XP.